E aí, pessoal, beleza? A partir de hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 6, a Guerra Fria. Nós vamos dividir o capítulo 6 em 2 semanas, portanto serão 2 aulas. A primeira aula, essa de hoje, nós vamos chamar de Perto da Meia-Noite. Como vocês podem ver por essa imagem, a Guerra Fria foi uma disputa política, econômica, ideológica. Nós vamos discutir esse conceito de ideologia entre Estados Unidos e União Soviética a partir do final da Segunda Guerra Mundial, certo? Mas houve uma grande coincidência, uma feliz coincidência até, porque esse termo, Guerra Fria, veio à tona há poucos dias quando a revista Veja é a revista de maior circulação do país, revista semanal de notícias, muito importante, e trouxe em sua matéria de capa, no dia 12 de agosto, portanto recentemente, o título A Nova Guerra Fria. E logo que eu peguei na revista para ler, eu percebi que, em vez de Estados Unidos e União Soviética, nós tínhamos 2 peças de xadrez, no caso 2 rainhas, com a bandeira dos Estados Unidos e da China. Mais à frente a gente vê uma outra peça, né? Do jogo de xadrez, é um peão, para quem está familiarizado com um jogo de xadrez, só que com a bandeira do Brasil. Então, de certa forma, o Brasil ali está dentro, né, dessa disputa entre Estados Unidos e a China. Então, esta seria a nova Guerra Fria. Eu fiquei bem curioso antes de ler a matéria, porque eu pensei, qual é o paralelo, qual é a comparação que eles vão fazer entre essa tal nova Guerra Fria, entre os chineses e os norte-americanos, e a Guerra Fria que nós estudamos nos livros de história, que aconteceu após o final da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse, entre americanos e soviéticos. Mas eu vou ler aqui o texto embaixo da chamada de capa. Na briga pela hegemonia mundial, portanto pelo domínio mundial, que eu imaginava ser econômico, político, Estados Unidos e China movem suas peças em assuntos que vão da tecnologia 5G à rede social TikTok. É uma disputa que pode trazer benefícios para outros países, inclusive o Brasil. Então, lendo o editorial da revista, logo no comecinho, portanto, é um texto muito interessante. Diz assim, eu selecionei apenas um pedaço do texto para ler para vocês. Existe uma conexão possível entre o passado e o presente no duelo tecnológico. Então, a matéria iria fazer aquilo que eu já tinha imaginado, ou seja, uma conexão, uma comparação, né? Uma relação entre o passado e o presente, comparando aquela Guerra Fria que nós vamos discutir, que é apresentada a vocês no capítulo 6 do livro de História, e essa que eles estão chamando de Nova Guerra Fria, só que entre chineses e americanos. Continuando. O que antes eram naves espaciais e armas, atualmente pode ser resumido ao domínio da internet, por meio do padrão 5G, que a China já oferece e que os Estados Unidos demoraram a investir. E até a queda de braço em torno de aplicativos de redes sociais como o TikTok. Então, logo no começo, portanto, logo no editorial, a revista já faz esse jogo de comparação, portanto, mostrando as semelhanças e as diferenças entre aquela Guerra Fria, que nós vamos discutir, e essa nova Guerra Fria. Mostrando que há uma disputa pelo domínio da tecnologia, que é uma das características, né, da disputa entre americanos e soviéticos também. Mas agora, não mais entre soviéticos e americanos, e sim entre Estados Unidos e China. Já na matéria em si, tem umas partes que eu queria trazer para vocês também. A Guerra Fria original foi definida pela oposição entre os pactos militares de um lado e do outro, diz Pascal Boniface, professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas de Paris. Nunca se viu uma disputa com a complexidade da qual assistimos hoje. Qual é a complexidade exatamente que o professor Pascal Boniface está tratando? Ora, pessoal, eu quero que vocês atentem para esse infográfico que eu estou apresentando na tela. Os primeiros da fila. As exportações brasileiras para seus 2 maiores parceiros comerciais. Observem que os chineses
e os americanos, portanto, China e Estados Unidos, são os dois principais parceiros comerciais do Brasil. Então, nessa nova Guerra Fria, a gente já vai perceber uma diferença importante para a Guerra Fria que nós vamos estudar. Naquela época, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, como eu já falei quando eu estava tratando do governo Eurico Gaspar Dutra, os países tinham que se alinhar ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Só que no mundo globalizado, e essa é uma diferença fundamental, no mundo globalizado não dá simplesmente para você excluir das suas relações comerciais ou Estados Unidos ou China, pensando no contexto do mundo atual. Lógico que por razões ideológicas, né, algum país pode tomar essa iniciativa, mas seria com certeza um suicídio do ponto de vista econômico. Então essa é uma diferença marcante entre aquela Guerra Fria e esta que nós vamos ter a partir de agora, segundo a revista. Mas, pessoal, será que nós não temos mais nenhum resquício, uma sombra do que foi aquela era de disputas entre Estados Unidos e União Soviética? Ora, vejam bem, trazendo mais uma vez um assunto da atualidade, a disputa pela fabricação da vacina contra a Covid-19. Então vejam que Estados Unidos e União Soviética disputam para ver quem produz primeiro essa vacina. Portanto, há interesses, além de se pensar na saúde das pessoas, no combate, né, à Covid-19, você pensa também em ter a primazia, ou seja, ter o pioneirismo para poder vender a vacina aos outros países. Sem falar também que é uma disputa tecnológica. Mostrar ao mundo que você inventou a vacina primeiro. Só que nesse caso, claro, nós temos uma diferença importante. Não existe mais a União Soviética, mas existe a Rússia, que herdou a maior parte do território da ex-União Soviética, além do poderio militar, certo? Então vamos lá. Ora, eu acho que uma coisa muito importante quando a gente vai estudar a Guerra Fria, que começa a partir do final da Segunda Guerra Mundial, é nós pensarmos: o que significa exatamente essa Guerra Fria? Ela foi uma Guerra Fria? Então, por essa imagem que vocês estão vendo aqui e essa outra, que são de guerras que aconteceram durante essa chamada Guerra Fria, fica muito difícil a gente aceitar a ideia, porque foram muitas guerras. Muitas guerras em que centenas de milhares de pessoas morreram. Então, será que essa guerra foi tão fria assim? Será que é correto dizer que durante esse período que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o começo da década de 90, foi uma guerra fria? Então, isso é algo que nós temos que pensar e nós temos que, de certa forma, definir, certo? Durante esse momento aqui. Eu estou mostrando a vocês algumas imagens de testes nucleares. Vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial recentemente e vocês viram que logo ao final da guerra, que aliás completou aniversário agora recentemente, no dia 6 de agosto, lá de 1945, os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, a cidade de Nagasaki foi a vítima dessa bomba. Então veja bem, ali nós temos mais de 100 mil pessoas que foram mortas ao final da Segunda Guerra Mundial com o uso de armas atômicas, mas foi a única vez, ali no final da Segunda Guerra, em que essas bombas foram jogadas sobre alvos humanos. No entanto, e nós sabemos que quando a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, os Estados Unidos inventaram a bomba, usaram no final para poder vencer a guerra contra o Japão, mas logo após a guerra, a União Soviética também conseguiu produzir a sua bomba atômica. Tanto que alguns historiadores dizem que a Guerra Fria começa exatamente quando a União Soviética também detém essa tecnologia. E a partir desse momento coloca o mundo sob ameaça. Ou seja, essa disputa entre norte-americanos e soviéticos poderia levar o mundo a uma destruição atômica, certo? A uma catástrofe que destruiria toda a raça humana. Mas aí vocês estão vendo algumas imagens, como por exemplo essa do ângulo superior
direito de testes nucleares, certo? Então, mesmo que essas bombas durante a Guerra Fria não tenham sido jogadas sobre alvos humanos, esses testes causaram impactos no meio ambiente, mas principalmente causaram um impacto muito grande do ponto de vista psicológico, já que o mundo vivia sobre esse receio, né? Esse temor, esse medo de nós termos uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Aí, no caso, não seria uma guerra fria, mas uma guerra quente, certo? Ora, Guerra Fria, uma guerra diferente, porque só essa guerra é chamada de Guerra Fria, né? E por que ela seria chamada de Guerra Fria? Por que ela não foi exatamente uma guerra como as outras? Eu estou trazendo um texto aqui para vocês muito interessante, publicado no site UOL, que de certa forma tenta resolver esse problema, explicando o porquê essa guerra é chamada de Guerra Fria e por que ela é uma guerra diferente. Eu achei bem interessante essa definição. O autor diz assim: diferente porque as duas superpotências, ou seja, Estados Unidos e União Soviética, jamais se enfrentaram num conflito militar direto. Jamais se enfrentaram numa guerra quente. Daí o conflito entre as duas superpotências ter recebido o nome de Guerra Fria. Então veja bem, por que é que eu trouxe no começo da aula aquela imagem, a capa da revista Veja, publicada agora no dia 12 de agosto? Porque de certa forma faz sentido você chamar essa disputa comercial, política e também ideológica entre Estados Unidos e China de Guerra Fria, já que não há uma perspectiva, pelo menos assim, nós não conseguimos imaginar uma guerra quente, ou seja, um confronto militar entre essas duas potências que também levaria ao fim do mundo. E é importante também considerar, pessoal, como é dito aí no texto, eles jamais se enfrentaram numa guerra quente. No entanto, não se enfrentaram diretamente. No caso, Estados Unidos e União Soviética, porque várias guerras, como aquelas que eu mostrei as fotos a vocês no começo, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e vários outros conflitos que aconteceram no mundo dentro desse período, que vai do final da Segunda Guerra Mundial ao início da década de 90, tiveram envolvimento tanto de americanos como de soviéticos. Mas o que não houve foi uma guerra direta, um confronto militar direto. De um lado, Estados Unidos, e do outro lado, a União Soviética. Mas havia o risco disso ter acontecido, sim. Certo? Mesmo que isso levasse o mundo à destruição. Mas havia esse cenário, né, que poderia ter conduzido a humanidade a essa guerra que poria fim a ela própria, né? Seria o fim da humanidade. Seria, como é dito aqui, uma guerra sem vencedores. Porque nós temos uma arma que não é por acaso que ela é chamada de arma de destruição em massa. Porque essa arma, eu estou falando, é claro, da bomba atômica, não existia nas guerras do século XIX, nas guerras do século XVIII e em todas as guerras de todos os séculos, porque o que não falta na história da humanidade, infelizmente e provavelmente no futuro também, é guerra. No entanto, nós não tínhamos uma arma capaz desse poder de destruição como a arma, como a bomba nuclear. Certo? E nós sabemos que aquela bomba que nós vemos em vários vídeos, né, na internet, que foi jogada sobre a cidade de Hiroshima, sobre a cidade de Nagasaki, são bombas ainda com poder de destruição muito inferior à capacidade dessas bombas de hoje em dia. Sigamos então. De certa forma, essa reflexão que nós estamos fazendo vai ao encontro de uma frase muito marcante que foi dita na época, num momento que daqui a pouco nós vamos discutir, pelo chefe da União Soviética, pelo líder do Partido Comunista que governava a União Soviética, o Nikita Khrushchev. É a frase que está aí na tela que eu quero que vocês acompanhem. Só a paz pode garantir nossas diferenças, pois, no caso de uma guerra nuclear, as cinzas do comunismo e do capitalismo seriam totalmente indiferenciáveis. Então vejam bem, pessoal, eu falei lá no começo da aula que
A Guerra Fria foi uma disputa política, uma disputa econômica e uma disputa ideológica. Nós dizemos que é uma disputa ideológica porque há uma disputa entre o ideal capitalista, o modelo econômico, político, os valores ligados ao capitalismo e os valores e a política econômica socialista ou comunista. Então nós temos os Estados Unidos, um país que defende o modelo capitalista, e a União Soviética, um país que defende o modelo comunista socialista. É por isso que essa Guerra Fria ela é chamada também de uma guerra ideológica, porque há uma disputa entre essas duas ideologias. O capitalismo de um lado, no caso lá dos Estados Unidos, e o comunismo, socialismo, do lado da União Soviética. E quando nós falamos em um e em outro, nós temos que pensar também nos outros países que estavam aliados, era a chamada política do alinhamento, ou aliado aos Estados Unidos, ou aliado à União Soviética. Ok? Então, só para recapitular isso muito rapidamente, para vocês fixarem, a Guerra Fria começa em 1945 e termina em 1991. 1945 porque se deu o fim da Segunda Guerra Mundial e 1991 porque nós temos o fim da União Soviética. Como eu já falei, a Rússia herda grande parte do território da ex-União Soviética. A Rússia era uma das repúblicas. Vocês devem lembrar, quando estudaram a Revolução Russa no começo do ano, que a Rússia ela acaba agregando, ela acaba juntando outras repúblicas próximas a ela, formando aquilo que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando acaba a União Soviética, quando deixa de existir essa união entre essas repúblicas, aí, para a maioria dos historiadores, nós tivemos o fim dessa chamada Guerra Fria, ok? Mas isso não é algo que nós podemos entender, ou nós devamos entender como uma verdade inquestionável. O começo da Guerra Fria, alguns historiadores vão dizer que pode não ter sido assim que terminou a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei antes, pode ter sido a partir do momento em que a União Soviética passou a deter a tecnologia nuclear, né? Alguns anos depois, em 1948. Em 1947, nós temos a divisão da Alemanha. A Alemanha foi a grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, e como nós sabemos, o território da Alemanha, eu vou mostrar isso, vou mencionar isso na próxima aula também, o território da Alemanha foi dividido entre as nações vencedoras, as principais, né? Os ingleses, os franceses, os norte-americanos e os soviéticos. Então nós temos um lado que ficou sob a influência da União Soviética e o outro lado que ficou sob a influência desses outros três países. Então, para alguns historiadores, ali começa a Guerra Fria, porque a divisão da Alemanha, de certa forma, simboliza a divisão do mundo, certo? Agora, o fim da Guerra Fria teria sido, para quase todos os historiadores, quando deixa de existir a União Soviética. No entanto, nós sabemos que a Guerra Fria, mesmo que ela tenha acabado com esse nome, essa rivalidade entre Estados Unidos e a Rússia, né, continua a existir até hoje, como eu mostrei a vocês nessa disputa pela invenção da vacina contra a Covid-19, ok? Se vocês acompanham um noticiário internacional na TV, leem alguma coisa, vocês sabem que essa rivalidade, eu creio que ela não vai deixar de existir tão cedo. Ok, mas está faltando eu explicar uma coisa muito importante. Por que o título da aula é Perto da Meia-Noite? Ora, eu disse a vocês que era por causa desse clima de tensão, desse medo, desse receio de durante a Guerra Fria nós termos, né, o fim do mundo, com uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. É por isso que alguns cientistas tiveram uma ideia muito interessante. Eles criaram um relógio chamado Relógio do Juízo Final. Olha o nome do relógio, Relógio do Juízo Final. Era um relógio simbólico, não era um relógio de verdade, funcionando de verdade, como vocês estão vendo aí nessa imagem, mas a ideia era a seguinte: se o relógio chegasse à meia-noite em ponto, seria o momento da destruição do planeta.
Então, simbolicamente, quando acontecia algo, uma declaração de algum presidente, uma guerra em algum lugar que envolvesse Estados Unidos e União Soviética, essa disputa entre capitalistas e socialistas, aí eles iam lá e adiantavam o ponteiro dos minutos para se aproximar de meia-noite. Que era como se fosse dado um aviso à população mundial de que se aquele problema que estava começando ali não tivesse uma solução, nós poderíamos nos levar, aquilo poderia nos levar ao fim do mundo através dessa guerra nuclear. Certo? E nós tivemos um momento, eu sei que vocês vão ficar curiosos em relação a isso, não se preocupe, eu também sou muito curioso, aí eu já coloco logo. Nós tivemos alguns momentos, certo? Mas eu não vou falar de vários não, sabe por quê? Eu vou pedir para vocês pesquisarem depois, será uma das nossas questões, né? Fará parte lá da atividade. Mas eu vou trazer aqui um desses momentos, que é o momento em que nós tivemos um grande risco de ter acontecido uma guerra nuclear. Uma guerra, de fato, uma guerra quente entre Estados Unidos e União Soviética. É a chamada crise dos mísseis em Cuba. Que é quando satélites, observem a imagem que eu estou mostrando na tela aí para vocês. Satélites espiões norte-americanos conseguiram fotografar, eles detectaram a presença de mísseis soviéticos instalados em Cuba, na ilha cubana, ali muito próximo do território americano. Se vocês observarem no mapa, vocês vão ver que a ilha de Cuba, onde fica o país Cuba, fica mais ou menos ali a 100, 120 quilômetros do território americano. Então os americanos entenderam isso como uma ameaça, porque esses mísseis poderiam ser lançados em direção ao território americano. Esses mísseis que eu estou mostrando aí, que os soviéticos de vez em quando fazem desfiles lá em Moscou, mostrando o seu poderio, né? Porque fazia parte da Guerra Fria também, mostrar o poder militar para intimidar os inimigos. Então veja bem, eu estou trazendo aí para vocês a capa do jornal The New York Times, na época desses episódios, em 21 de outubro de 1962, quando há uma declaração do presidente John Kennedy, esse que vocês estão vendo aí na capa do jornal, onde ele diz o seguinte, ó: os Estados Unidos estão preparados para uma guerra contra os soviéticos. O título da matéria do jornal diz: Estados Unidos, estão vendo aí, ó, US imposes arms blockade on Cuba. Ou seja, os Estados Unidos impõem um bloqueio a Cuba. E mais embaixo tem assim, ó, Kennedy preparado para um combate contra os soviéticos. Então, nesse momento, nós tivemos, de fato, um risco sério de ter acontecido uma guerra nuclear. E é por isso que Nikita Khrushchev vai dizer aquela frase que eu li para vocês nesse instante. Aquela frase foi dita nesse contexto, porque o presidente do Partido Comunista, né, que comandava a União Soviética, disse exatamente o que? Vocês lembram? As cinzas do capitalismo e as cinzas do comunismo são indiferenciáveis entre si. Ou seja, se acontecer uma guerra entre esses dois países, não vai haver vencedores, como diz o texto do UOL, que eu li para vocês também. Vai ser uma guerra sem vencedores, porque vai virar o quê? Cinzas. Tem até uma frase atribuída ao físico Albert Einstein, que ele disse, logo após a Segunda Guerra Mundial, que não sabe quais seriam as armas que seriam usadas na Terceira Guerra Mundial. Mas as armas usadas na Quarta Guerra Mundial iam ser paus e pedras, ou seja, não ia sobrar praticamente nada, né? Se é que, pensando no contexto das armas nucleares que nós temos hoje, ia sobrar alguém para fazer alguma guerra, né? Talvez só sobrasse os paus e as pedras mesmo. Bom, voltando para a questão da guerra ideológica. Então, quando a gente diz que há uma guerra ideológica no mundo, o mundo é dividido entre capitalistas e comunistas. Esse mapa que eu estou colocando agora na tela é excelente para ilustrar o que eu estou dizendo. Nessa parte que vocês estão vendo mais num tom de azul, seriam os países sob a influência norte-americana, os países alinhados aos Estados Unidos. Enquanto esses países aí, esses territórios pintados num tom mais avermelhado, são os países aliados da União Soviética, portanto, ao modelo, eles se identificam, eles estão sob a influência do modelo comunista socialista.
Agora, observe um detalhe. Nessa parte de azul tem um azul mais escuro. Assim como nessa parte vermelha, também tem um vermelho mais escuro. Por causa de quê? Dos dois pactos militares que foram criados nessa época, que foi a OTAN entre os países capitalistas e o Pacto de Varsóvia entre os países socialistas, que eu ainda vou falar a respeito, ok? Portanto, essa disputa ideológica é a disputa entre o capitalismo e o socialismo, ok? De um lado, os Estados Unidos, e do outro lado, a União Soviética. Muito bem. Agora, só que é o seguinte, pessoal, nós estamos falando sobre ideologia, né? E eu imagino que aqueles mais curiosos entre vocês, porque se eu estivesse no lugar de vocês, estaria com essa curiosidade. O que é ideologia? Né? Isso é muito importante. Já pensou? A gente está falando aqui Guerra Fria, a gente está falando de socialismo, capitalismo, são conceitos, né? São palavras. O que eles significam exatamente? Então, se a Guerra Fria é uma guerra ideológica, não só ideológica, mas é também uma guerra ideológica, é uma guerra de ideologias, o que significa exatamente a ideologia? Isso é muito importante porque não existe mais União Soviética. Agora, socialismo, comunismo, capitalismo, essas palavras estão presentes demais, né, no mundo de hoje. E para a gente não ficar só escutando os outros falarem, para vocês não ficarem só escutando eu falar também, é interessante que a gente traga outras pessoas para tentar explicar a gente o que é. E eu trouxe o cara, certo? Eu trouxe o cara, que é talvez o maior cientista político, é certamente o maior cientista político do século XX, o Norberto Bobbio, certo? Então ele organizou esse dicionário, que é um dicionário de política, e entre tantas definições, é um livrinho pequeno, de mais de 1000 páginas. Ele define aqui uma série de palavras, e entre elas, ideologia. O que é ideologia? Ora, não é fácil não, tanto que ele vai dizer aqui, ó, não existe talvez nenhuma outra palavra que possa ser comparada à ideologia pela frequência com a qual é empregada e, sobretudo, pela gama de significados diferentes que lhe são atribuídos. Certo? Então, ele vai dizer que calma, se você não entende bem o que é ideologia, não se preocupe, ideologia não é uma coisa fácil da gente entender mesmo, porque existem muitos significados, né? Muita gente define ideologia de forma diferente, mas ele vai dizer que, de uma forma geral, ele faz essa explicação aqui em 8 páginas, viu? Eu estou trazendo aqui resumido para vocês. Ele vai dizer que existem 2 tipos de significado para a palavra ideologia. O primeiro significado é o significado fraco. O que ele chama de significado fraco? Não é que ele está querendo dizer que um preste e o outro não preste, não, viu? Mas um é fraco no sentido de que é mais simples. Ideologia seria o quê? Um conjunto de ideias, de valores, coisas nas quais as pessoas acreditam, as coisas que elas defendem, certo? Então, ideologia seria esse conjunto de ideias que nós temos sobre as coisas. E qual é o significado forte? Ele define assim, ideologia é um conceito negativo, nesse sentido, de ser forte, certo? Porque aí, nesse sentido, ideologia é uma coisa que falseia a realidade, que é usado para poder não permitir que as pessoas entendam a realidade. Então, você tem um sentido fraco e você tem um sentido forte. O sentido forte seria que a ideologia ela é criada para enganar as pessoas, para não deixar as pessoas entenderem como de fato funciona o mundo, as coisas. Mas a ideologia pode ser simplesmente um conjunto de ideias. A maneira como a gente entende e valoriza as coisas. Agora, a questão é a seguinte, sim, Josemar, mas aí tem o significado forte e o significado fraco. E eu já entendi que tu tá falando pra gente que a gente tem que entender o que é ideologia, já que a gente tá falando em capitalismo, que é uma ideologia, tá falando em comunismo, que é outra ideologia. Então eu tenho que entender o que é uma ideologia. E tu disse que tem o significado fraco e o significado forte. E meu livro de história, ele trabalha com qual significado? Nós vamos ver agora mesmo. Certo? Lá na página 139, claro que vocês depois vão ler o conteúdo todo de novo, né? Evidentemente que é muito importante isso, ler o conteúdo antes, ler o conteúdo depois,
porque aí vai amarrando melhor as ideias, né? Não pode ser só a aula, evidentemente. Então, lá na página 139, para vocês conferirem depois, os próprios autores se perguntam o que é uma ideologia. E eles vão dizer o seguinte: no sentido usado aqui, ideologia significa um sistema de ideias e de crenças políticas, econômicas, culturais, mais ou menos coerentes. Esse sistema de ideias pode predominar em uma sociedade, pode ser expressão de um grupo social ou mesmo de uma pessoa. Então, se nós formos pensar bem aqui, a definição de ideologia é aquela definição, eu digo assim, a definição que está sendo usada pelo livro de vocês, viu? É aquela definição que o autor do livro, Norberto Bobbio, chama de definição fraca. Mas não é fraca porque não presta, prestem atenção. É fraca no sentido de que é mais simples. Mas é dessa maneira que o livro de vocês usa a palavra ideologia. E um pouco mais à frente, inclusive, nessa mesma página 139, eu vou dizer mais uma vez, leiam, ele faz uma pequena diferenciação entre o que é a ideologia capitalista e o que é a ideologia comunista, pegando os exemplos da propriedade privada e da concepção de trabalho, ok? Vocês vão dar uma lida, porque ele vai exemplificar. O que é que o comunismo e o capitalismo pensam a respeito da propriedade? Quando ele coloca aqui propriedade privada, aí nós já vamos indicar que os capitalistas defendem que a propriedade seja privada e o comunismo defende que essa propriedade seja coletiva, ok? Aí depois da aula, evidentemente, vocês vão pegar o livro para ler o capítulo 6, aí vocês conferem toda essa página aí para entenderem melhor essa diferença, certo? Do ponto de vista da mão de obra, do ponto de vista da concepção de trabalho e da propriedade privada, ok? Lá na atividade, já estou adiantando também mais uma questão, eu vou colocar uma letra de uma música que fala em ideologia e vou pedir para vocês dizerem se o significado de ideologia lá na letra da música é o significado fraco ou o significado forte, certo? Se ficarem na dúvida, é só voltar à aula, ver aquela parte de novo e responder a questão. Tranquilo? Bom, pessoal, a Guerra Fria, eu gosto sempre de dizer o seguinte, ela tinha dois campos de batalha, certo? Guerra Fria, esse confronto político, econômico, ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Tinha dois, eu estou fazendo quase do mesmo jeito do Tio Sam, né, que vocês estão vendo aí. Tinha dois campos de batalha. Era o campo externo e o campo interno. Ou seja, essa luta ela tinha que ser travada contra o seu rival no campo internacional, das relações internacionais, das relações entre os países e dentro do seu próprio país. Certo? Então, no caso dos Estados Unidos, como vocês estão vendo aí o Tio Sam, né, você tinha que combater o comunismo dentro do próprio país. Não permitir que o comunismo, as ideias comunistas, proliferassem, se espalhassem dentro do próprio país. Então, esse livro de vocês é muito bom, é um livro excelente. Ele trabalha muito com imagens, né? E eu gosto muito de trabalhar com imagens, como vocês já devem ter percebido. Observem aí que a capa de um HQ, né? de uma história em quadrinhos, que tem como título The Red Iceberg. O livro de vocês trabalha justamente com essa imagem aí. E eu não poderia deixar de mencionar, porque é muito, muito interessante mesmo. Vocês devem saber o que é um iceberg, né? Como vocês estão vendo aí pintado de vermelho. É um grande bloco, na verdade, de gelo, que acaba se desprendendo de um bloco maior, de uma geleira, né? Geralmente. Então, observe que você tem o Tio Sam, esse da imagem anterior que eu mostrei a vocês, o símbolo, né, dos Estados Unidos. Ele está vindo aí num barco e percebe que tem um iceberg. Veja que um iceberg é uma coisa interessante, né? Porque o que você vê do iceberg é só a ponta. Na verdade, a grande parte do iceberg está submerso, você não está vendo, por isso que ele é uma ameaça. Os navios mais modernos, né, das últimas décadas, nós temos, é claro, os sonares super sofisticados que conseguem detectar muito distante a presença de um iceberg. Mas não esqueçam que o Titanic, lá no começo do século XX, em 1912, o maior navio que existia na época, né, ele naufragou justamente porque ele se chocou com um iceberg.
Então veja bem que ele vê o iceberg, ele já vai se desviando, né? E observe aqui nos detalhes da imagem. Na ponta do iceberg a gente está vendo o símbolo do comunismo. Estão vendo aí, né? A foice e o machado, que está na bandeira da União Soviética. Aliás, a bandeira da União Soviética é vermelha. E a cor vermelha é um dos símbolos do comunismo. Observem também, pessoal, que nós temos lápides, né, de cemitério. Como se esses países, tem o nome dos países, observe, no livro tem também, vocês conferem. Polônia, Hungria, China, Tchecoslováquia, Coreia do Norte, Alemanha Oriental. Então, é como se esses países tivessem sofrido a influência da União Soviética, a influência do comunismo, e por isso eles tivessem morrido. Então esse iceberg é como se ele tivesse matado esses outros países. E o tio Sam está chegando perto, tá vendo? Então ele tem que desviar. Então o que eu quero, mostrando isso a vocês, é que vocês percebam a importância da guerra da propaganda. É por isso que a Guerra Fria também é chamada de guerra de propaganda. Certo? Então, a divulgação dessas ideias aí, da ameaça comunista, era uma forma de combater a União Soviética. Mas, é claro, não era a única forma, não. Havia outras estratégias, como, por exemplo, o Plano Marshall. O que vocês estão vendo aí agora é o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, que foi o presidente que assumiu lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e foi o presidente que lançou a chamada Doutrina Truman. E uma das forças dessa doutrina, né, que combatia o comunismo no plano internacional, era o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall, que aliás aqui é um cartaz, né, que simboliza também o Plano Marshall, ele foi criado para dar ajuda econômica aos países europeus que estavam praticamente destruídos com a Segunda Guerra. Mas por que eles fizeram isso? Porque os americanos investiram milhões de dólares para ajudar os países europeus, porque os americanos temiam que eles fossem influenciados pela União Soviética, certo? Então, além do Plano Marshall, foi criado também a OTAN, como eu falei para vocês anteriormente, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma cooperação entre os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos, até pensando numa possível guerra, né, com a União Soviética. E é claro que a União Soviética vai reagir. Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai falar muito sobre essa reação da União Soviética, certo? A gente está destacando bastante aqui os Estados Unidos, nós vamos falar bastante também sobre a União Soviética. Então, para combater a OTAN, foi criado também um pacto, uma organização formada por países socialistas, sob a influência da União Soviética, que nós chamamos de Pacto de Varsóvia. E é claro, fazia parte também das reações soviéticas exigir uma parte da Alemanha, como eu já tinha falado antes. O território da Alemanha, que foi a grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, quando acaba a guerra, é dividido em zonas de influência, sendo que uma dessas áreas fica sob o comando da União Soviética. Ok? Mas eu falei que nós temos dois campos de batalha. Um campo internacional e um campo interno. E no caso dos Estados Unidos, essa batalha interna, essa chamada caça aos comunistas, foi, sem dúvida alguma, marcada principalmente pela ação desse cara que vocês estão vendo aí na tela agora, o senador Joseph McCarthy. É por isso que esse episódio, esse conjunto, né, esse cenário, na verdade, é chamado de macartismo. O macartismo, que também é conhecido como caça às bruxas, nasceu da ideia desse senador, o Joseph McCarthy, de criar um tribunal para combater ações anti-americanas, atitudes anti-americanas. Porque esse tribunal, formado lá no Congresso, sob o comando dele, considerava que um americano não poderia ser adepto, não poderia defender, não poderia propagar os ideais comunistas, porque estava atentando contra o próprio país. Então foi formado um comitê e foram convocadas pessoas para depor, pessoas que eram acusadas de serem comunistas. Nós tivemos a prisão de muitas pessoas, de artistas, inclusive. Uma das questões da atividade vai explorar justamente esse macartismo, certo? Essa caça às bruxas, como foi chamado também.
Ok, pessoal, nós estamos chegando agora na atividade, certo? Algumas questões eu já adiantei, já disse quais são. Quando vocês abrirem lá o formulário, vocês sabem que eu tenho o costume de colocar as aulas, né? E aí embaixo de cada uma das aulas você já tem as questões, ok? Já vai ficar muito claro lá porque tem os cards do jeito que eu estou mostrando aqui, mas é sempre bom explicar. A primeira questão é sobre o relógio do juízo final, ok? Uma atividade de pesquisa que eu quero que vocês façam. Após o período da Guerra Fria, em que momentos os ponteiros do relógio do juízo final ficaram mais próximos da meia-noite e por quê? Vocês vão fazer uma pesquisa básica na internet, não é uma coisa trabalhosa de forma alguma, vocês vão achar com facilidade, mas é interessante pensar sobre isso. E o que eu quero que vocês percebam é que esse relógio do juízo final continuou a existir mesmo depois do fim da Guerra Fria. E até hoje, quando acontece um perigo no mundo, eles vão lá e ajustam esse relógio, viu? Então vocês vão observar esse detalhe. Em que momentos nós chegamos a ficar mais perto do fim do mundo, né? Ou mais perto lá da meia-noite, após o período da Guerra Fria, ok? Eu disse a vocês também que ia colocar a letra de uma música, né? Então a música é essa daí, ó, do Cazuza, de um disco que se chama também Ideologia, viu? Foi lançado em 1988. O nome da música é Ideologia. Essa questão é bem simples, vocês vão dizer qual o sentido de ideologia expresso na letra da música. Então, não é, vocês estão vendo que as minhas questões, as minhas atividades, não é para você ir lá procurar no livro e copiar, entendeu? Não é, vocês não vão ter essa preocupação, não vão pensar que nós estudamos história, que nós raciocinamos, nós desenvolvemos a capacidade de raciocinar historicamente, apenas achando uma determinada informação. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade crítica, né? De associar aquilo que nós estamos estudando, a capacidade de analisar a realidade e os discursos, né? As letras das músicas, os filmes, as coisas que nos são apresentadas em nosso cotidiano, ok? Então, com base naquilo que eu expliquei sobre o sentido fraco e o sentido forte de ideologia, vocês vão dizer só isso, tranquilo. Vocês vão dizer, a letra dessa música aí, na letra dessa música, ideologia tem um sentido fraco ou tem um sentido forte? Ou seja, é um conjunto de ideias, ideologia é um conjunto de ideias, ou é algo criado para nos enganar, nos fazer não entender corretamente a realidade. Próxima questão. Eu acabei de falar sobre o macartismo, né? A caça às bruxas. Então, vocês vão pesquisar sobre o que foi a lista negra de Hollywood. E vão responder o que foi e quem fez parte dela. Certo? Vocês vão pesquisar a respeito do macartismo, vocês vão ler, inclusive, no livro de vocês também, sobre a criação desse comitê contra as atividades anti-americanas, liderados pelo Joseph McCarthy. E vocês sabem, que eu já acabei de dizer, que algumas pessoas foram perseguidas, foram presas, etc. e tal, né? É chamado também de caça às bruxas. Na prática era a caça aos comunistas, os acusados de serem comunistas. E muitos artistas, como eu falei, também foram perseguidos e presos. Então, eles faziam parte dessa chamada lista negra. Eu já estou assim, praticamente respondendo, né? Ajudando até demais. Aí vocês vão explicar o que era essa lista negra e quem fazia parte dela, ok? Muito bem. E para nós concluirmos, eu vou aproveitar uma questão do próprio livro de vocês, porque a abertura da unidade 3, pessoal, é assim, meios de comunicação de massa, o título, né, da unidade 3, essa que nós estamos estudando, é meios de comunicação de massa, o poder da mídia. E aí vocês vão responder um questionamento que é feito lá no livro, numa seção das atividades que a gente chama de hora de refletir. É dito assim, ó, os meios de comunicação foram amplamente utilizados tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética para a difusão das ideologias capitalista e comunista, respectivamente. Em grupo, aí lá no livro coloca assim, em grupo, mas aí vocês vão fazer individual, certo? Cada um faz o seu. Responda o seguinte, em sua opinião, os meios de comunicação no Brasil, televisão, rádio, mídia impressa, internet, fazem algum tipo de propagação ideológica? Tá vendo a importância da gente saber o que é ideologia? Né?
Vocês estavam pensando que, eita, o professor complicou, a gente vai ter que saber o que é ideologia, meu Deus, isso aí é muito complicado e tal. Aí, ó, é o livro de vocês, tá vendo? O livro de vocês está fazendo essa pergunta. Mas aí como é que a gente vai responder se a gente não sabe o que é ideologia? É por isso que o livro também tem a preocupação de definir. Nós temos que nos apropriar desses conceitos, entender o que eles significam. Ok, pessoal? Então, a pergunta é, os meios de comunicação no Brasil fazem algum tipo de propagação ideológica? Elabore um texto de no máximo 2 parágrafos com a opinião, aí está falando do grupo, vocês fazem individualmente, certo? Lembre-se de embasar seus argumentos com exemplos. Se puderem fazer isso, fica melhor ainda. Eu não entendi não, Josemar, como é mesmo? Você vai pensando no que você vê na mídia, na internet, na televisão, no rádio, etc. e tal. Você acha que ali há uma tentativa, muitas vezes, de colocar ideias na sua cabeça, de fazer vocês pensarem em alguma coisa de uma determinada forma? Se você acha que sim, aí você dá alguns exemplos de algo que você viu, entendeu, etc. e tal. Vocês sabem que não precisam se preocupar em relação à correção da atividade, porque quando eu faço a correção entre aspas, né, não é bem uma correção, eu faço comentários a respeito das respostas de vocês, eu não identifico o nome de ninguém, certo? Então eu leio as respostas de vocês, faço as minhas colocações e não preciso identificar quem respondeu. Muito bem, pessoal. Agora, de fato, nós estamos encerrando. Na próxima aula, a gente vai continuar o estudo da Guerra Fria, do capítulo 6, onde a gente vai tratar da chamada coexistência pacífica, da construção do Muro de Berlim, dos movimentos sociais, né, que surgiram naquele período, e da chamada corrida espacial. Ok? Esses serão os temas principais da próxima aula. Na semana que vem, façam a atividade, fiquem bem e até mais, pessoal. Valeu!